Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje a aula de Direito Administrativo vai ser a segunda aula sobre a intervenção do Estado na propriedade. Hoje a aula vai tratar exclusivamente da desapropriação. A gente não vai voltar ao que a gente já deu na primeira aula, né? As modalidades, as diferenças, algumas características próprias. A gente vai falar exclusivamente sobre desapropriação. Noções sobre desapropriação. Cada autor possui uma definição diferente sobre desapropriação, mas sempre eles vão ter sentidos semelhantes, né? Nós vamos aqui mencionar duas definições de desapropriação de dois autores muito conceituados no direito administrativo brasileiro atual, com manuais ou cursos de direito administrativo muito populares, né? Então, primeiro, é a decisão do professor Marçal Justem Filho, né? Desapropriação é um ato unilateral que produz a extinção da propriedade sobre um bem ou direito e aquisição de domínio sobre ele pela entidade expropriante mediante indenização justa. Então, aqui é importante a gente mencionar que o professor Marçal ele vai falar que é um ato estatal unilateral que produz a extinção da propriedade mediante indenização justa. E agora a gente vai ver a definição da professora Irene Nohara, né? Desapropriação é um instituto de direito público que se consubstancia em procedimento mediante o qual o poder público, União, Estados-membros, Distrito Federal ou municípios, ou o delegatário, quando autorizado por lei ou contrato, visa alcançar a transferência compulsória da propriedade de outrem. Daí ela vai continuar, fundada em declaração de necessidade, utilidade pública ou interesse social mediante o pagamento de justa indenização. Então, olha só, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando vai estudar e quando vai verificar os manuais dos pontos de vista diferentes. Aparenta, aqui, numa primeira leitura, que os dois professores possuem dois conceitos diferentes para desapropriação. Não é isso, não é isso. As definições, elas são distintas porque o professor Marçal ele vai dar uma definição muito mais abrangente de desapropriação e a professora Irene Nohara, quando ela está definindo desapropriação aqui, ela está definindo aquela desapropriação que alguns autores chegam inclusive a mencionar como desapropriação comum. Muita atenção a isso. Qual é o núcleo, né, dessas duas definições? Que a propriedade vai ser extinta, né, a propriedade particular vai ser extinta, e que o seu domínio vai ser adquirido pela entidade expropriante. Então, por isso que a desapropriação é considerada a modalidade de intervenção na propriedade mais severa, né? Ela aniquila a propriedade do particular. Vamos ver algumas questões, né? Alguns aspectos, né? O núcleo da definição é isso. É a expropriação de um bem. O patrimônio pertence ao particular ou algum ente público, a gente vai ver isso mais para frente, né? E daí o poder público vai lá e vai expropriar esse bem. Como a gente já viu na aula 1 de intervenção do Estado na propriedade, o Estado não faz isso discricionariamente. Ele está vinculado ao que a lei afirma e ele está vinculado ao princípio da proporcionalidade para a escolha da modalidade de intervenção. Qual é a natureza jurídica, né? A natureza jurídica da desapropriação é de procedimento administrativo, é um conjunto de atos, atividades formalizados e produzidos na sequência legal, para que o poder público possa transferir a propriedade para o seu domínio. Lógico que o ato final também, né? Muitos autores vão mencionar esse ato final, mas o ato final ele vem como decorrência de todo um procedimento. Quais bens podem ser desapropriados? Quaisquer bens móveis ou imóveis que possuam valor patrimonial. Então, os bens que por natureza não possuem valor patrimonial, eles não podem ser desapropriados. Quais bens, por exemplo, né? Dinheiro. Dinheiro não pode ser desapropriado. Se a administração quiser dinheiro, ela vai ter que... Ela possui meios para conseguir o dinheiro. Outros direitos personalíssimos. Né? A administração pública não pode desapropriar minha honra, né?
meu nome, essas questões ela não pode. Então o bem, para ser desapropriado, ele tem que possuir um valor patrimonial. Um bem desapropriado pode ser bem público? Pode ser bem público, né? Como regra, a administração vai desapropriar bens de particulares, mas pode também desapropriar bens públicos. Qual o problema? O problema é que a desapropriação dos bens públicos ela só vai do maior ente federativo para o menor, né, numa escala. Então a União pode desapropriar bem dos estados e municípios. Os estados podem desapropriar bem do município. E o município não pode desapropriar nem bens dos estados, nem bens da União. Isso acaba dificultando um pouco a vida dos municípios quando eles precisam utilizar um imóvel, desapropriar um imóvel que se pertence à União pelos estados. Se não houver acordo com os demais entes, ele não consegue realizar essa desapropriação. O mesmo não ocorre com a União, que consegue desapropriar os bens que sejam do estado ou dos municípios. Né? Quem pode desapropriar? Os entes federativos, claro, né, a gente está aqui mencionando, né, União, Estado, Distrito Federal, e também aqueles que exercem funções delegadas, né? Alguns autores mencionam daí a competência condicionada ou incondicionada. Dos entes federativos seria incondicionada, porque eles têm ampla liberdade para desapropriar, guardadas as regras legais, né? Sempre lembrando isso, né? E os demais, aqueles que exercem função delegada, eles têm um poder condicionado, é limitado à autorização expressa na lei o contrato que lhe conferiu tal poder. Atualmente, né, se mencionam diversas modalidades de desapropriação. Alguns autores dividem essas modalidades dentro de algumas espécies de desapropriação. Outros não vão mencionar isso, vão só separar por tópicos, agrupando algumas modalidades de acordo com a denominação que eles utilizam. Normalmente eles já utilizavam essa denominação e surgiu uma nova modalidade. A gente vai estudar todas elas. Fiquem tranquilos, né? Então a gente primeiro começa pela desapropriação, propriamente dita, ou desapropriação comum, que é aquela que possui uma lei geral lá da década de 40, né? Então a desapropriação comum, ela tem o seu fundamento constitucional no artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então veja, a própria Constituição ela menciona a possibilidade de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, guardar aqui em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então a própria Constituição que vai trazer as exceções de desapropriação. Essas exceções podem envolver a função dela, né, o fundamento dela, né, a necessidade de utilidade pública, interesse social, e também pode tratar sobre a questão da indenização em dinheiro. A gente vai ver isso em cada uma das modalidades que a gente estudar mais para frente. A desapropriação propriamente dita, a desapropriação comum, essa desapropriação geral, é aquela, então, que é por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. São duas as normas que regulam essa desapropriação. A Lei 3365 de 1941, que é considerada a Lei Geral de Desapropriação, e a Lei 4132, que versa sobre a desapropriação por interesse social. Para a gente, o que interessa dessas duas normas neste momento, né? Em relação ao procedimento, muita coisa vai importar na Lei Geral. É que o artigo 5º da Lei 3365 de 1941, ele vai falar o que se considera um caso de utilidade pública, né? Eu não reproduzi aqui no slide porque é muita coisa, mas é basicamente tudo, né? Segurança Nacional, defesa do Estado, socorro público, salubridade pública, criação e melhoramento de centros de população, aproveitamento industrial de minas e jazidas minerais, assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima, fontes medicinais, a exploração e conservação de serviço público, abertura, conservação e melhoramento de vias logradoras públicos, execução de planos de urbanização, parcelamento do solo com ou sem identificação,
funcionamento dos meios de transporte coletivo, preservação e conservação de monumentos históricos ou artísticos, preservação e conservação de arquivos, documentos, outros bens móveis, a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos, cemitérios, a criação de estádios, aeródromos ou campos para pouso de aeronaves, a reedição e divulgação de obra ou eventos de natureza científica, artística ou literária e os demais casos previstos em leis especiais. Tudo isso é utilidade pública, né? E o que é o interesse social? O artigo 2º da Lei 4132 de 62 também vai falar sobre o interesse social. Tudo também me parece que é interesse social. O aproveitamento de todo bem produtivo explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo, centros de população que deve ou possa suprir por seu destino econômico, o estabelecimento e manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola, a manutenção de poceiros de terrenos urbanos onde a tolerância expressa tácita do proprietário tenha construído sua habilitação formada núcleos residenciais de mais de 10 famílias, a construção de casas populares, as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinárias pela conclusão de obras de serviço público, proteção do solo, preservação dos cursos e mananciais de água, a utilização de áreas locais ou bens, por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento das atividades turísticas. Além disso, as leis especiais também trouxeram o que é o interesse social. Então é muita coisa, não vale a pena ficar perdendo tempo, dificilmente o concurso vai perguntar na sua prova objetiva se determinado a linha ou determinado inciso desses artigos é uma desapropriação por utilidade, por necessidade, por interesse social, né? Para nós, o que interessa é que a gente vai analisar o procedimento conjuntamente, um procedimento está descrito na 3365 de 1941. Nas demais modalidades, a gente vai trazer as peculiaridades dela, porque a norma que prevê essas modalidades, elas já vão trazer expressamente as peculiaridades, de resto se aplica a Lei Geral de Desapropriação, né? Então, primeiro, procedimento prévio. A primeira fase, né, administrativa é o procedimento prévio, a declaração de utilidade pública de um bem, né? Então, como isso ocorre? Através de uma declaração expropriatória. É a manifestação do poder público externalizando a vontade de transferir determinado bem para o seu patrimônio. Por quê? Porque na declaração expropriatória ele individualiza o bem e justifica a razão pela qual ele considera que aquele bem é necessário, né? Então vamos ver. Deve descrever, essa declaração expropriatória deve descrever precisamente o bem que poderá ser expropriado, deve descrever o fim que será dado ao bem desapropriado. Há uma controvérsia sobre a necessidade de indicação do dispositivo legal. Muitos autores acham desnecessária a indicação do dispositivo legal, porque a lei é muito abrangente, né? Eventualmente, indicação equivocada não interessa. O que importa para a gente é descrever o bem e a finalidade que será dada para o bem. E a forma? A forma vai ser através do decreto do chefe do Poder Executivo, um decreto legislativo, ou ato do chefe da entidade autorizada a realizar a desapropriação naqueles casos de atividades exercidas por delegação. Para alguns autores também já deve possuir o respaldo orçamentário. Para outros, o respaldo orçamentário vai ser no momento da desapropriação propriamente dita, com ajuste e prévia indenização em dinheiro. Efeitos da declaração expropriatória, né? Quais são os efeitos da declaração expropriatória? A permissão para que a autoridade ingresse no imóvel objeto da declaração, o início do prazo de caducidade do ato e as providências para calcular o valor da indenização. Então, a partir do momento que o poder público ele faz uma declaração expropriatória, o poder público ele pode ingressar no imóvel objeto da declaração para verificar o imóvel, principalmente para realizar as providências para calcular o valor da indenização. Além disso, tem início o prazo de caducidade do ato. A caducidade da desapropriação é o prazo para que o poder público realize providências concretas da desapropriação. O prazo é de 5 anos, fins dos quais a administração deve aguardar pelo menos 1 ano para realizar nova declaração expropriatória. Procedimento administrativo posterior ao decreto, né? Então, após o decreto, a declaração expropriatória, é possível realizar um procedimento administrativo, é preciso realizar um procedimento administrativo para dar sequência na desapropriação. Então, esse procedimento administrativo ele já deve contar
com a presença do titular do bem, que vai poder influenciar diversos aspectos. Alguns autores discordam sobre quais aspectos o particular, o titular do bem, ele pode influenciar ou não. Mas, em geral, é onde será fixado o valor da justa indenização. Para alguns, o proprietário ele vai poder participar da avaliação, opinar, questionar administrativamente ainda como se chegou ao valor da justa indenização. Serão decididas as questões levantadas pelo expropriado. Qualquer outra questão que o expropriado traga deve ser decidida, e serão realizados os atos complementares. Qual é o principal ato complementar? É verificar se o proprietário concorda com a desapropriação, incluindo o seu valor. Por quê? Porque se ele concordar com o valor e com a desapropriação será amigável e será resolvida através de um negócio jurídico. Se ele discordar do valor, daí será necessário o procedimento judicial para que o poder público adquira aquele bem através da desapropriação. Então é necessário que o poder público mova uma ação de desapropriação, que acabou sendo a regra no Brasil. Ou seja, primeira coisa, a desapropriação é a forma mais severa de intervenção do Estado na propriedade, mas o Estado não pode auto-executá-la. Ele deve provocar o judiciário ou deve ter a concordância do proprietário do imóvel. A ação de desapropriação. O que é a ação de desapropriação? É a ação proposta pelo poder público em face do proprietário, buscando consumar a transferência do bem que será desapropriado ao seu patrimônio. Veja só as questões importantes. Não é porque o Estado está entrando com uma ação de desapropriação que ele não vai ter uma série de privilégios para conseguir realizar essa desapropriação de forma célere. Então, as questões importantes. O Estado ele pode requerer a emissão provisória na posse. Então, logo que ele ajuiza a demanda, ele fala que ele demonstra que a desapropriação é urgente e ele deposita o valor calculado no procedimento administrativo como justa indenização, ele deposita aquele valor em juízo. Veja, independentemente do prosseguimento do processo, processo demorando, caso o titular, o proprietário apresente contestação, o proprietário vai poder retirar até 80% desse valor previamente depositado. Quem justifica a urgência? A urgência pode estar na própria declaração expropriatória ou em qualquer ato administrativo unilateral que seja fundamentado, demonstrando essa urgência para a desapropriação. O juiz só verifica se estão preenchidas as formalidades, inclusive os motivos determinantes, e daí ele pode autorizar a emissão provisória na posse. A contestação do proprietário, ele só pode versar sobre preliminares e sobre o valor da indenização. Qualquer outra questão sobre a desapropriação deve ser discutida em ação própria movida pelo proprietário contra o poder público. Isso é muito interessante porque isso limita muito e dinamiza muito o processo de desapropriação, embora existam muitos processos de desapropriação. A indenização. Veja, a regra a gente viu lá que a Constituição fala que é mediante justa e prévia desapropriação, justa e prévia depósito em dinheiro, pagamento em dinheiro do imóvel desapropriado, do bem desapropriado. Quando o poder público ele entra com a ação de desapropriação, ele só tem a obrigação de ter respaldo orçamentário, de fazer o depósito em dinheiro daquele valor que ele considerou em processo administrativo como o valor da justa indenização. Caso haja contestação sobre o valor e a justiça majore esse valor, essa majoração vai ser paga só com créditos inscritos em precatórios pela forma normal de pagamento das dívidas da administração pública. Isso aí tem uma grande relevância, Lembrando também que os honorários advocatícios são fixados só no percentual em relação ao aproveitamento. Então, se, por exemplo, a administração depositou 100
e o proprietário pede 180, mas a justiça dá 120, os honorários advocatícios vão ser calculados só com base naqueles 20, né? Vamos aguardar como vai ficar aí com o novo Código de Processo Civil, embora exista essa lei especial tratando sobre o assunto. Outras questões importantes da desapropriação é o direito de extensão, né? Se a administração pública ela vai desapropriar um imóvel e vai acabar inutilizando o restante do imóvel, tirando o seu proveito econômico, o proprietário pode pedir que a administração inclua essa área remanescente no total da área que vai ser indenizada. É isso que é chamado o direito de extensão. As áreas contíguas, né? A gente até vai mencionar um pouco mais para frente, né? Mas as áreas contíguas, aquela área que vai ser desapropriada, os proprietários tanto podem pedir indenização pelos prejuízos que eles venham a sofrer, como a administração pode incorporá-las no objeto que vai ser desapropriado, caso haja uma valorização extraordinária. Os direitos de terceiros sobre os imóveis, os direitos reais de terceiros sobre os imóveis, os terceiros ficam subrogados nesses direitos em relação ao preço pago. Então, por exemplo, se o imóvel está hipotecado, o valor depositado deve ir para quem, guardadas as suas proporções, para aquele que possui a hipoteca, né? A desistência da desapropriação. É possível a desistência da desapropriação sempre antes da consumação do ato. O ato consumado já não permite mais a desistência da desapropriação. Também, além de ser antes da consumação do ato, é necessário que desapareçam os motivos que fundamentavam a desapropriação. Se a desapropriação for provisória, o bem é devolvido e, de qualquer modo, o poder público indeniza o proprietário dos prejuízos que ele sofreu com o procedimento da desapropriação. Agora a gente vai para as modalidades de desapropriação. A gente dividiu aqui em 4 modalidades: desapropriação por zona, desapropriação urbanística, desapropriação para fins de reforma agrária, desapropriação com fisco. Veja, alguns autores mencionam casos como essas modalidades que eu estou tratando aqui como casos especiais de desapropriação. Por quê? Porque a gente já viu a desapropriação comum, a regra geral sobre desapropriação. Essas modalidades são modalidades especiais, né? Porque são casos especiais de desapropriação. A desapropriação por zona é aquela desapropriação que inclui as áreas contíguas, né? Eu não criei um slide específico para essa hipótese, porque a gente já viu as áreas contíguas que vão estar extraordinariamente valorizadas, o poder público ele já pode incorporar também e realizar então uma desapropriação por zona. A desapropriação urbanística ela é fundamentada. Lembrando que as exceções da desapropriação, da regra do artigo 5º que a gente leu, ela tem que estar na Constituição, então tem que ter um fundamento constitucional para essa desapropriação. A desapropriação urbanística tem o fundamento constitucional no artigo 182, parágrafo 4º, que fala que é facultado ao poder público municipal, e aqui a desapropriação urbanística é municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de uma das penas é a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Olha só que severo, né? Pagamentos mediante títulos da dívida pública. Ele desapropria e emite um título em relação ao valor da desapropriação, mas essas dívidas públicas devem ser previamente aprovadas pelo Senado, com prazo de resgate até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, asseguradas o valor real da indenização e os juros legais. Além do fundamento constitucional, é preciso ter um fundamento legal, né? Regulamentando o dispositivo constitucional. E daí o artigo 8º do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, trouxe o fundamento legal. A desapropriação urbanística vai ocorrer decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e utilização. E daí sim haverá o pagamento com o título da dívida, a desapropriação com o pagamento do título da dívida pública. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado, serão resgatados no prazo de 10 anos, é o que estava já na Constituição. Aqui a única menção é que os juros legais de 6% ao ano, né? Fica atento. O valor real da indenização.
Olha só, isso é muito importante, né? Refletirá o valor da base de cálculo do IPTU descontado do montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º dessa lei. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Então, além de ser o valor da base do cálculo do IPTU, que muitas vezes é inferior ao valor real do bem, né? Embora o valor venal devesse exprimir o valor real do bem, e também não computará expectativas de ganho, lucro cessante ou juros compensatórios. Por quê? Porque essa modalidade de desapropriação ela busca desincentivar o proprietário do terreno que fica esperando a valorização do seu bem imóvel, né? Aquilo que é odiado, odiado por aqueles que questionam o capitalismo, né? A valorização de algo sem nenhum trabalho, né? Sem nenhum esforço. Além disso, os títulos de que trata esse artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributo, eles não podem ser compensados, né? Você não pode pegar o título como crédito e compensar com o débito tributário seu, e o município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 anos. O município tem um prazo daí, depois dessa desapropriação, para aproveitar o imóvel. A desapropriação para fins de reforma agrária tem o fundamento constitucional no artigo 184, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária e imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano de sua emissão, em cuja utilização será definida em lei. As benfeitorias úteis e necessárias são indenizadas, e o decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Então veja que o procedimento aqui é um pouco mais simplificado. Cabe à lei complementar estabelecer o procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. E essa lei complementar é a Lei 76 de 93, que foi alterada depois pela Lei Complementar 88 de 96. Infelizmente a gente não consegue analisar, pode ler, é curtinha, mas não costuma cair muito, né? O que importa pra gente é destacar aqui o artigo 184 da Constituição. A desapropriação com fisco é a desapropriação em razão do tráfico de drogas e, após a emenda constitucional número 81 de 2014, também em razão do trabalho escravo. Vamos ver aqui o fundamento constitucional dessa modalidade de desapropriação. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Então, culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. E aqui a parte mais importante, né? Sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo das outras sanções previstas em lei. Então, assim, plantou droga ilícita, né? Plantas psicotrópicas fora do permitido, ou explorou trabalho escravo em sua propriedade, você vai perder a sua propriedade e não vai ter direito à indenização. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e de exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então se equipara aqueles motivos de desapropriação aqueles bens que foram adquiridos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Então o traficante vai lá, compra uma fazenda, esse bem ele também vai ser equiparado à desapropriação com fisco. E lógico, sempre sem indenização. Qual o problema aqui? O problema é que com a emenda constitucional número 81 de 2014, que incluiu a expulsão do trabalho escravo, nós temos duas modalidades de desapropriação com fisco. Uma já está regulamentada, né, a desapropriação em função do tráfico de drogas ou da cultura, né, de plantas, cultura ilegal de plantas psicotrópicas. Então isso está regulamentado, pode ser utilizado. E a outra é a exploração de trabalho escravo, na forma da lei. Então essa modalidade de desapropriação com fisco, embora já possua respaldo constitucional, ela ainda não pode ser implementada em razão da falta de regulamentação, especialmente em relação do que seria exploração de trabalho escravo
para fins de desapropriação. Então, enquanto aguarda a regulamentação, os senhores e as senhoras devem aguardar, prestar atenção, ficar atento às notícias, se vier a ser regulamentado. Ainda não há desapropriação com fisco para exploração de trabalho escravo. E por fim, a gente menciona a desapropriação indireta. Por que a gente menciona a desapropriação indireta no final? E não como uma modalidade ou como uma causa. Por quê? Porque a desapropriação indireta, né, ela não é uma modalidade de desapropriação. Muito pelo contrário, né? A desapropriação direta é o fato administrativo consubstanciado no apossamento de bem privado pelo poder público sem prévia autorização. Os autores são muito claros ao mencionar a desapropriação indireta como um ato ilícito do poder público. Então, veja só, enquanto nas outras desapropriações o poder público segue os fundamentos constitucionais, as normas, as suas regulamentações, realiza ou não, dependendo da modalidade, a indenização, na desapropriação indireta não, o poder público comete um ato ilícito. Então a desapropriação indireta, ela foi uma construção jurisprudencial para quê? Para resguardar o direito do proprietário, né? Na verdade, a desapropriação indireta, né, quando é mencionada na jurisprudência, na verdade é uma ação indenizatória do proprietário que foi esbulhado pelo próprio poder público, que deveria, inclusive, protegê-lo, né? Embora alguns autores mencionem, apenas repudiem, né, essa conduta da administração, é importante a gente mencionar o artigo 35 da Lei de Desapropriação, que vai, de alguma forma, garantir que aquele bem não retorne ao proprietário. Então o artigo 35 fala: os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Então olha só, o poder público realiza um ato ilícito. Ele vai lá e esbulha a propriedade particular, a propriedade privada. Tudo bem, realizou isso, né? E agora? Agora o proprietário vai buscar ajuda do Poder Judiciário para resolver o seu problema. Lá no Poder Judiciário, o Judiciário pode reconhecer a ilicitude da administração, mas aquele imóvel não vai voltar para o proprietário. Toda a questão vai se resolver em perdas e danos. Então, que bacana, né? O poder público fez um ato ilícito, ocupou um imóvel, esbulhou o imóvel, o proprietário se socorre do judiciário, resolve-se em perdas e danos e vai receber através do sistema de precatório. Pô, é uma situação, por isso, muito criticada pelos manuais, cursos, por aqueles estudiosos do direito administrativo, é uma situação extremamente injusta. Então, o governante, né, porque quando se menciona o poder público, quem na verdade comete ilicitude é o governante, ele atua de forma ilícita e o proprietário, além de perder aquele imóvel, vai esperar anos e anos e anos e anos e anos para receber a indenização a que teria direito, né? Continua, então sempre é um fato administrativo ilícito, mas há um respaldo para que a administração pública não devolva aquele imóvel ao seu proprietário. Resolve-se em perdas e danos, né? E aqui, né, muito cuidado, antes da gente acabar a aula, já chegou no STJ demanda questionando se a demarcação de terras indígenas seria uma espécie de desapropriação indireta. Obviamente que não. A demarcação de terras indígenas não é um fato ilícito, não é um ato ilícito da administração pública, né? As terras indígenas são considerados bens da União e depende apenas de demarcação. A desapropriação indireta, né, que é na verdade uma ação que acaba sendo uma ação indenizatória, ela depende de um ato ilícito. Ficando isso bem claro, né, um pouco corrida, um pouco cansativa essa aula, a gente termina a matéria de intervenção do Estado da propriedade. Espero que os senhores tenham compreendido e que possam acertar as questões sobre a matéria nas provas de concurso. Muito obrigado e até a próxima.